Irmãos, o Senhor mostrou uma parte, irmãos, que está em Lucas, no capítulo 9, irmãos, verso 57. O Evangelho segundo Lucas, irmãos, capítulo 9, o último parágrafo, 57, verso 57. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao Senhor. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Estes versos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, esta parte que o Senhor nos tem apontado nesta noite, irmãos, aqui fala, irmãos, de aqueles que seguem o Senhor Jesus, acerca dos que seguem a Jesus, irmãos. E em poucos versos, o Senhor aqui, irmãos, nos traz, irmãos, onde o Senhor cita alguns exemplos. Primeiramente, que aquele que sentiu alegria de seguir o Senhor, irmãos, vendo os seus feitos, as suas palavras, né, irmãos? Porque as palavras do Senhor Jesus, irmãos, elas, irmãos, como hoje, irmãos, nós sentimos ferver o nosso coração, irmãos, certamente naquele tempo, irmãos, era igual ou até muito mais, né, irmãos? Porque estavam ali na presença física do Senhor. E então, aquele primeiro dos discípulos, né, manifestou assim o seu desejo de seguir o Senhor para onde ele fosse. E o Senhor então mencionou que ele não tinha nada desta terra para oferecer, dizendo que as raposas têm covis e as aves do céu ninhos. E falando dele, o Filho do Homem, Jesus, não tem onde reclinar a sua cabeça, dizendo: não vim aqui para te dar coisas da terra, mas, irmãos, era tudo o que ele podia oferecer, era tudo o que era mais precioso. E pedisse o Senhor também a outro: segue-me. E ele então encontrou uma forma ou uma desculpa, né, irmãos, de resolver primeiro a sua situação na terra, uma situação até justa, mas ali o Senhor mencionando a ele: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus, que é vida. E também outro dizendo: Senhor, eu te seguirei, mas eu preciso ainda resolver algumas coisas pessoais, despedir da minha família. E o Senhor disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, esses são os versos que o Senhor nos apontou nesta noite, irmãos, e é a porção que o Senhor certamente dará para a sua igreja nesta noite, irmãos, onde o Senhor Jesus, irmãos, trazendo esses exemplos, irmãos, ele fala com cada um de nós que também que estamos aqui na sua presença nesta noite, o irmão, a irmã que está na sua casa participando do culto também, irmãos, aqui falando, irmãos, que nesta terra, irmãos, nós não temos nada que possa nos prender, irmãos, e nos afastar do Senhor, irmãos. Muitas vezes,
irmãos, aquele que o Senhor faz a obra, o chama, converte o seu coração, como nós citamos, o Senhor falando pela sua palavra, falando conosco, nos faz sentir aquela alegria, aquele prazer, irmãos, momentâneo, de nós sentirmos a sua presença, e aí entra aquele desejo de nós o servirmos, o seguirmos, irmãos, e até Pedro dizia que até morreria pelo Senhor, não é verdade? Ele, na verdade, daria tudo para seguir o Senhor, e mesmo assim, como homem, foi fraco, irmãos. E nós também como homens, não é verdade? Homens e mulheres, irmãos, como jovens, nós também temos as nossas dificuldades, a vida material, irmãos, ela realmente ela toma uma parte considerável do nosso ser, do nosso dia, da nossa mente, irmãos, fazendo nós realmente, irmãos, às vezes nos dedicarmos muito a nossa vida pessoal, esquecer daquilo que é mais precioso, irmãos, que é a graça, irmãos, que é a conexão, que é estar em comunhão, que é estar, irmãos, ligado no trono da glória de Deus. Porque, irmãos, uma coisa é viver neste mundo, irmãos, em aflição ou com riquezas, ou da forma que for, sem Deus. E outra coisa, irmãos, é todas as dificuldades que estiverem no nosso caminho, se apresentar as mais difíceis, irmãos, mas estando com o Senhor, irmãos, ligados com o Senhor, irmãos, tudo se torna fácil. Tudo, irmãos, parece que não é nem problema. Na verdade, se torna uma coisa insignificante, porque, irmãos, o Senhor colocou dentro de nós, irmãos, a fé, a crença de que nós não estamos sozinhos. Não estamos caminhando, irmãos, sozinhos. Nós temos um Pai que cuida de nós, nós temos um amigo que intercede por nós, Senhor Jesus, e que Ele está ao lado do Pai intercedendo pelos seus. E foi para os céus e disse que a sua alegria era que nós lá também estivéssemos com Ele. Na verdade, indo para lá, dizendo, estou indo para preparar-vos lugar. Então, irmãos, o Senhor, irmãos, manda esta palavra para, irmãos, alertar nós, falar com nós, irmãos. E, às vezes, muitos que, irmãos, estão abandonando o caminho, deixando o Senhor. Irmãos, o Senhor menciona aqui neste último verso, esse foi o assunto que o Senhor trouxe, irmãos, quando o Senhor mostrou a sua palavra, que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui, irmãos, fala de uma covardia, irmãos. Nós que cremos no Senhor, o dia que o Senhor fez uma obra na nossa vida, nos converteu, irmãos, entrou aquela força em todos nós, não é verdade? Nós começamos uma carreira, irmãos, e com o tempo nós vamos, irmãos, perdendo aquele brilho, irmãos, porque as coisas materiais, irmãos, a ganância às vezes, ou irmãos, nem é isso, né? Às vezes a ansiedade de procurar um bem melhor, um cantinho melhor, uma vida melhor, irmãos, nós nos desfazemos de coisas preciosas, nós trocamos, irmãos, aquilo que é mais precioso, irmãos, que é estar na presença de Deus, que é ter um tempo para falar com Deus, um tempo para orar, um tempo para congregar, tem tempo para todas as coisas, é verdade, mas, irmãos, tem aqueles que vão perdendo, irmãos, aquele brilho e vão perdendo as forças, irmãos, já não tem mais aquele prazer, irmãos, de servir o Senhor como servia no começo da sua carreira. Mas o Senhor manda esta palavra, lembrando para nós, querido irmão, querida irmã, que o Senhor continua, irmãos, com os seus braços abertos, irmãos, para que nós estejamos sempre com Ele. O Senhor não quer, irmãos, nós longe dEle, o Senhor quer nós pertinho dEle. Pertinho, irmãos, falando com Ele, confessando as nossas dificuldades, porque todos nós temos dificuldades, todos nós, irmãos, passamos pelas mesmas dificuldades, claro, irmãos, cada um no seu grau, mas, irmãos, não tem ninguém que é perfeito, ninguém que é isento, irmãos, de ser tentado, de ser provado, não é verdade, irmãos? Então o Senhor vem falar com todos nós nesta noite, querido irmão, querida irmã, jovens, quem estiver participando deste culto, que o Senhor te ama, o Senhor quer você juntinho dele. O Senhor não quer você como este exemplo que ele deu aqui. O Senhor não quer você como um covarde que abandona, irmãos, aquilo mais precioso que o Senhor te deu,
Não, o Senhor quer que você continue sendo aquele mesmo soldado valente lá do começo. O Senhor está dizendo que o Senhor tem saudade daquele soldado. Porque, irmãos, uma coisa é um exército de valentes, irmãos, e outra é um exército de covardes. O capitão, né, irmãos, o general, ou quem estiver no comando ali, irmãos, vai dizer, eu estou sozinho. Mas, irmãos, o Senhor não quer isso da sua igreja. O Senhor quer que nós continuemos, irmãos, valentes, irmãos, batalhando, lutando, falando da graça, não tendo vergonha de falar do Senhor Jesus, não tendo, irmãos, jamais, irmãos, receio de abrir a sua boca ou de no seu testemunho pessoal, porque muitos, às vezes, nem têm, assim, aquela facilidade de se comunicar, mas o seu porte, a sua ação, a sua atitude, mostra ali um servo de Deus, e o Senhor se alegra disso, irmãos. Então, querida igreja, nesta noite, o Senhor manda esta palavra, irmãos, é um ponto da palavra, praticamente, que o Senhor quer falar conosco. O Senhor não quer ver, irmãos, nós, irmãos, regredindo. O Senhor não quer ver nós, irmãos, deixando, irmãos, de segui-lo. O Senhor disse para alguns, segue-me. E o Senhor fala para nós também nesta noite, segue-me, filho e filha de Deus, porque o Senhor quer te alegrar, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer amenizar a sua tristeza, tirar a tua aflição. O Senhor quer fazer que você volte a sorrir, irmãos, não esse sorriso externo, mas um sorriso que vem lá de dentro da tua alma, um sorriso de alegria, de prazer, de saber, de ter certeza que você é um filho, uma filha de Deus, e que você um dia estará na glória de Deus, e que você verá a face do Pai como ela é. Então, querido irmão, querida irmã, é um conselho que o Senhor manda nesta noite, um conselho para todos nós. O Senhor quer que nós sigamos em frente, que nós voltemos a ter aquele brilho, irmãos, aquele brilho que o Senhor, que nós tínhamos, irmãos, quando nós começamos, quando o Senhor fez uma obra, o Senhor trouxe nós para servi-lo na terra, e nós, irmãos, nós até podemos dizer assim, que falamos até como Pedro, né? Vamos largar tudo, eu morrerei por ti, Senhor. Jamais abandonarei o Senhor. Não é verdade, irmãos? Ou como outros que falaram, eu quero te servir para sempre. Irmãos, o Senhor manda esse conselho nesta noite, porque o Senhor quer, irmãos, reatar, irmãos, o relacionamento entre nós e o Senhor. O Senhor quer reatar novamente aqueles que estão desligados. E olha, irmãos, que nós, irmãos, olhando, na verdade, nós não sabemos o dia a dia de cada um, mas, irmãos, nós sabemos, irmãos, que no dia a dia as dificuldades são grandes, as lutas são difíceis, cada um tem as suas provações, irmãos, e o Senhor sabe por que está mandando esta palavra, porque há necessidade no meio do seu povo. E o Senhor fala mais uma vez, o Senhor está de braços abertos, querido irmão, querida irmã, esperando para que você volte novamente a ter aquele brilho que você tinha quando você abraçou esta causa, quando você aceitou o convite. O Senhor te fez um convite para que você pudesse trilhar um caminho novo, e o Senhor quer você de volta nessa trilha, nesse caminho, porque o Senhor tem obras para fazer com a sua igreja. O Senhor tem maravilhas, irmãos, para operar. O Senhor, irmãos, tem obras de conversão para fazer, irmãos, e o Senhor quer soldados valentes, irmãos, que estejam nas trincheiras, irmãos, batalhando e lutando, irmãos. A nossa luta não é contra o sangue, irmãos, não é verdade, contra a carne, não é uma luta de destruição, irmãos, mas uma luta, irmãos, de construção. Construção com aqueles, irmãos, que ainda não tiveram a oportunidade que nós tivemos de conhecer o Senhor, irmãos, com esta obra gloriosa que o Senhor fez na nossa vida. Irmãos, quando o Senhor falou conosco, converteu o nosso coração, irmãos, nós tínhamos certeza do que estávamos fazendo. Nós corremos para os braços do Senhor. E tem muitos que estão, irmãos, longe do Senhor. E o Senhor manda essa palavra hoje, porque o Senhor quer toda a sua igreja junto. Quer todo o seu exército, irmão, juntinho dele. Quer mandar, quer dar as suas ordens, para que nós possamos continuar na nossa luta. Irmãos, então o Senhor te chama, irmão, irmã. Novamente o Senhor te chama. O Senhor quer você de volta para o seu aprisco.
Volta, querido irmão, volta, querida irmã. Lute contra a maldade, luta contra os males que estão presentes nesta terra. Cada dia parece que pioram, mas você não está sozinho. Você está nas mãos de Deus e o Senhor vai te ajudar a caminhar. É o que o Senhor nos manda nesta noite, irmãos. Uma palavra breve, mas o Senhor, irmãos, mais uma vez fala conosco. O Senhor ama a sua igreja, ama o seu povo, ama o seu exército, ama as suas crianças, ama os seus filhos, ama os seus amigos. E o Senhor manda esta palavra porque, irmãos, esta palavra é uma palavra de amor. E o Senhor quer a sua igreja, irmãos, novamente trilhando, marchando, para que o Senhor possa, irmãos, nos levar aonde Ele nos prometeu. Que um dia nós veremos a face de Deus como ela é, irmãos, e lá não haverá mais sofrimento, querido irmão, querida irmã. Não haverá mais tristeza, não haverá mais despedidas, não haverá mais partidas. Você que chora porque o Senhor levou um ente querido, não haverá mais essa tristeza. Essa dor não haverá mais. Tudo isso acabará. E nós viveremos eternamente na glória de Deus, irmãos, sem sofrimento. Irmãos, finalmente poderemos cantar aquele hino que nunca foi cantado, o hino da vitória, irmãos. Assim, querido irmão, querida irmã, você que está hoje tendo esta oportunidade de ouvir esta palavra, onde o Senhor fala contigo e te diz que o Senhor quer você de volta. Ah, Senhor, eu estou sujo, minha roupa já está rasgada. O Senhor é como aquele pai do filho pródigo. O Senhor, irmãos, Ele está preparando uma roupa limpinha para dar para você, um anel para colocar no teu dedo e, irmãos, um bezerro cevado para matar também e alegrar-se contigo. Espiritualmente falando, não é verdade, irmãos? Mas, irmãos, esta é a palavra que o Senhor nos manda nesta noite. Querido irmão, querida irmã, é o que o Senhor nos dá. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.